Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa programação semanal aqui no Hoje Pode, tanto na TV, canal 18.1, quanto no YouTube, e também tem transmissão, ou seja, tem nossa programação lá no nosso canal no Spotify. Se você ainda não é assinante ou você não nos segue por lá, faz isso. É o Itacast, fácil de encontrar e você vai achar todos os nossos podcasts, os nossos episódios lá mais fáceis para você acessar. E como sempre, o melhor da nossa conversa toda semana aqui, trazendo muitas polêmicas. Hoje pode, para quem ainda não tinha assistido, não conhecia o nosso produto, né? Nós temos essa característica diferente, que é falar sobre política, atualidades, falar também sobre cotidiano, sobre pautas que interessam você aí no seu dia a dia, mas de um jeito mais aberto, mais leve e ao mesmo tempo muito mais sincero, né? Essa é a característica do Hoje Pode. Quero também ressaltar aqui, com muita alegria, o sucesso da nossa programação. Se eu não me engano, o Paloma vai me confirmar, aliás, são 4 episódios já, né, Paloma, no ar? 5, exatamente. E a gente já estreou com o pé direito, já fazendo muito sucesso, os nossos episódios muito bem assistidos, uma repercussão muito positiva. Quero agradecer demais a você que nos ajuda a crescer cada dia mais por aqui. Mas vamos lá, como eu sempre digo já de praxe, vamos abrir essa câmera ou as câmeras, porque ele está aqui comigo, mais uma figura de muita expressividade, não só na política, mas estou falando nos temas como saúde, dentre outros também. Aqui em Campina, em toda a Paraíba, foi candidato ainda no ano passado à Prefeitura de Campina Grande, com uma votação muito expressiva, vale salientar, e atualmente está à frente da Fundação PB Saúde. Dr. Johnny Bezerra, seja bem-vindo, Dr. Johnny, é muito bom recebê-lo. Agradecer o convite e dizer que sou já um telespectador, Que bom. ouvinte aí do podcast. E é um prazer para mim estar aqui hoje no Hoje Pode. Que bom, muito bom recebê-lo. Mas vamos direto ao ponto, a gente também é muito sincero aqui, doutor Johnny, e não dá para não falar da saúde de Campina Grande no momento atual, né? Recentemente tivemos aí a aprovação de mais um pedido de suplementação que foi feito, realizado pela Prefeitura de Campina Grande, em meio, eu costumo classificar, a um verdadeiro caos, uma crise que se instalou na cidade e que carece de muitas explicações. A CPI da saúde também está aí para isso. Antes de mais nada, queria questionar como e o quanto o senhor tem acompanhado toda essa história. Eu tenho acompanhado na condição de líder da oposição, juntamente com os vereadores da oposição, esse caos da saúde, na condição também de gestor da saúde, porque já diversas vezes a gente tem feito intervenções juntamente com o secretário Ari Reis, junto ao governo do estado, para socorrer a saúde de Campina Grande, mas precisamente, recentemente, a hemodiálise do Antônio Tagino estava ali com vários pacientes aguardando para fazer sua sessão e não tem insumo. E foi o governo do estado, através da nossa intervenção, junto ao secretário Ari, que mandou insumos, né, para o Antônio Tagino para que essa hemodiálise não fosse suspensa. E, de fato, a gente tem acompanhado todos os gargalos da saúde, que não é de hoje, isso não é de agora. Isso é resultado de uma gestão que falta planejamento, que não trata a saúde como prioridade. E eu tenho acompanhado de forma muito triste, porque eu não gostaria de estar aqui dizendo que a saúde da minha cidade ela não vai bem. Eu gostaria de estar aqui falando como a gente poderia estar melhorando a cada dia, mas, lamentavelmente, as pessoas, sobretudo quem mais precisa, hoje não tem o básico. Não chega na unidade básica da família, não consegue um simples medicamento de pressão, um captopril, por exemplo, não consegue uma fralda, não consegue uma insulina, não consegue agendar um ultrassom, não consegue agendar uma cirurgia. E aí, procedimentos de alta complexidade, isso nem se fala. E, lamentavelmente, isso é resultado de toda uma gestão que não tem demonstrado interesse de resolver esses problemas, que são problemas críticos. Isso se agrava quando a gente tem, somado a tudo isso, essa ineficiência do modelo de saúde, do serviço municipal, mas somado a tudo isso, a gente tem um atraso de salários, né, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, aos servidores, atrasos esses que chegam a 5 meses em algumas categorias, como médicos, por exemplo, médicos do SAMU, isso foram relatos de colegas do SAMU. A gente tem um atraso de repasse a hospitais, que a imprensa tem noticiado isso, 58 milhões do HELP que não foi repassado, 10 milhões da FAP que não foi repassado, um TAC que foi descumprido pelo próprio secretário, pelo próprio prefeito, onde assinaram esse TAC em 30 de maio, se comprometendo em fazer esse repasse até o 5º dia útil após o recebimento dos recursos federais. Esses repasses não estão sendo feitos, não estão acontecendo.
comprometendo a saúde fiscal desses hospitais, que são hospitais conveniados, credenciados à Secretaria Municipal de Saúde. Tudo isso se soma a uma falta de gerenciamento, uma falta de gestão por parte da Prefeitura Municipal, do atual prefeito, do atual secretário, e chega a CPI. A CPI, ela representa justamente a finalidade, né, de investigar tudo isso por parte do Poder Legislativo. Né? Os vereadores da oposição exerceram ali o seu papel, né, para colocar essa CPI, protocolar, né? Isso a gente não tem a garantia que essa CPI ela vai à frente. A gente vai falar mais sobre ela ao longo da nossa conversa, mas dizer que esse caos na saúde, ele é ocasionado, Milena, por falta de planejamento, mas também por um excesso de contratações. Essas contratações que foram feitas no período eleitoral. Nenhuma secretaria de saúde ela sobrevive com a folha inchada, com a máquina inchada, como hoje é a Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem aí Unidade Básica da Família que tem 12, 15 recepcionistas. Há como comprovar isso, né? As contratações foram feitas e estão lá para qualquer ouvinte e usuário que vá até o Aloysio Campos vai entender o que eu estou falando. Né? Está sobrando servidor e está faltando insumo. É preciso encarar isso com muita seriedade. A gente não vai resolver o problema de Campina Grande apenas com suplementação. Né? E observa-se que a cada situação crítica de atraso de salário, o prefeito, em seguida, ele manda uma suplementação ou um remanejamento de orçamento para forçar os vereadores a votar na suplementação. Veja que ele tenta colocar a opinião pública contra o Poder Legislativo, porque ele atrasa o salário, só que ele disse, eu só consigo pagar esse salário se eu conseguir se aprovar essa suplementação. Então, eu preciso remanejar esse dinheiro aqui da educação, da obra, para pagar essa folha. Mas a gente sabe, e a boa gestão preza, do planejamento que folha de pessoal é despesa ordinária. Não é uma despesa que ela é flexível, ela é ordinária, acontece todos os meses. A gente precisa estar planejado dentro do orçamento, né? E a gestão não consegue pagar essa folha, porque é uma folha extremamente inchada, extremamente abarrotada por diversas pessoas que foram colocadas ali com outros interesses. Você está dizendo que foram interesses eleitoreiros? Claro. Foram mais de 9.000 contratações e está lá no Sagres para as pessoas identificarem. Nesse período, né? Nesse período. Eu digo o período que antecedeu as eleições. E quem está me ouvindo e assistindo sabe o que eu estou dizendo. O quanto de emprego que foi dado em Campina Grande para que as pessoas pudessem votar no atual prefeito. Eu tenho dito que não seria Johnny que ia vender a alma para ganhar as eleições. Eu acredito que a gente precisa entender isso. E Bruno, ele fez de tudo para ganhar as eleições e ele está colhendo exatamente o que ele plantou. Doutor Johnny, uma contratação exacerbada de profissionais que hoje ele não tem condição de pagar essa folha. E aí não vai ser suplementando. É preciso fazer um choque de gestão, fazer exatamente uma avaliação de qual servidor ali está exercendo sua função, porque eu não adianta estar com 20.000 servidores se parte dos servidores não estão exercendo suas funções. Tem alguns servidores que não estão nem trabalhando. Aí compromete aquele que está trabalhando, que deveria estar recebendo o seu salário em dia. Então, é preciso ter um choque de gestão, de fato, na saúde municipal de Campina Grande, para que comece a sobrar recursos para pagar folha em dia e também para comprar insumo, fazer repasse aos hospitais. E o que a gente entende, e o próprio secretário de Finanças falou, é que não há recurso suficiente para finalizar o ano. Não há recurso na saúde para os próximos 2 meses. Veja a que ponto chegamos com a gestão da saúde municipal em Campina Grande. Uma das críticas ferrenhas que o próprio Bruno fez durante a campanha no ano passado ao senhor, né, já que o senhor foi o principal rival, né, eleitoral do atual prefeito, era que o senhor tinha sido secretário de saúde do Estado, mas nunca tinha gerido uma cidade, nunca tinha gerido um Estado, ou seja, alegava que o senhor não tinha experiência em executivo. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, pressupondo que o senhor estivesse nesse lugar. Qual seria a fórmula para esse momento, numa situação em que Campinas se encontra? Digamos que se eu fosse assumir a cidade, o que o senhor faria? Vamos lá. Primeiro, o fato
de não ter exercido um cargo eletivo, não tira a competência de que você possa exercer um cargo de gestão. A gente exercer um cargo de secretário de Estado da Saúde, Milena, em que o orçamento da saúde do Estado ele é maior do que o próprio orçamento de Campina Grande. Então, eu gerenciei por 2 anos um orçamento de 2,5 bilhões, né, que é maior que o orçamento de Campina Grande. E executamos esse orçamento com muita responsabilidade e transformamos a saúde na Paraíba, com programas importantes como Opera Paraíba, Coração Paraibano, Paraíba contra o Câncer. Iniciamos a política da causa animal que nem existia nesse estado com Paraíba Pet. Então, eu sempre digo, quando o recurso ele é bem gerenciado, com planejamento, ele chega lá na ponta. E é isso que não está acontecendo em Campina Grande. E aí, já respondendo a sua pergunta, o que é que a gente precisa nesse momento? Johnny, tem a humildade aqui de se colocar à disposição, inclusive do prefeito Bruno, do secretário Duga Júnior, pela experiência que eu tenho, né, de gestão na saúde, sobretudo, e me colocar à disposição para ajudar no que for preciso, inclusive ajudar com dicas, ajudar facilitando essa gestão. E é preciso tomar algumas medidas impopulares. Né? Algumas O que medidas, seria, por exemplo? A gente precisa reduzir essa folha de pessoal. Demissão. Essa demissão ela precisa existir. A gente não pode demitir o trabalhador. Uhum. O mãe e pai de família que vai todo dia ali para o SAMU, para o ISEA, para o Edgley, para o PSF. Esses estão trabalhando de forma digna, salvando vidas, cuidando de pessoas. Estão aí, lamentavelmente, recebendo seus salários atrasados. Por quê? Porque tem uma série de outros profissionais ou cabos eleitorais que estão ali recebendo sem exercer nenhuma função importante, né? Sem exercer nenhuma função que vai impactar no dia a dia da nossa saúde. Então, é preciso cortar na carne, tirar esses cabos eleitorais que foram contratados durante a eleição, e colocar e deixar as contas em ordem para que a gente possa ter saúde financeira para pagar os nossos profissionais que estão ali no dia a dia, no batente, né, fazendo saúde. Outro ponto é planejar a saúde. A gente não pode estar pagando folha simplesmente com recurso de emenda parlamentar. Tem que ter um planejamento sobre isso. E é preciso estruturar a rede. A nossa rede está totalmente desarticulada. Aí é preciso justamente ver a atenção primária, que ela não está funcionando bem, porque se você não tem um médico no PSF, um dentista no PSF, você chega hoje no PSF de qualquer unidade, quando tem um dentista, não tem o material médico. Às vezes tem o dentista, tem o material médico, mas não tem o anestésico. E é dessa forma que a gente tem acompanhado isso, não é de agora. Então, é importante fazer esse trabalho, né, de planejamento, fortalecer a atenção básica, sobretudo. É preciso ter um choque de gestão na atenção primária, que é onde o usuário chega primeiro, que é no posto de saúde. A gente precisa, não é só colocar servidores, a gente precisa que os servidores estejam lá, mas que tenha insumo, que tenha material, que a gente tenha condução, né? E que esses servidores também tenham o seu salário. Né? Isso é importante também, a gente falar disso. Mas estruturar a nossa rede de urgência e emergência, porque o ISEA não comporta, né, tudo aquilo que está sendo proposto para o ISEA. Uhum. É preciso pensar para além do ISEA. E aí eu vou chegar nesse ponto do hospital que o Estado está construindo em Campina Grande. Mas a falta de insumo é muito grande hoje dentro dessas unidades hospitalares, como Edgley, Pedro I, as UPAs. Campina Grande já era para estar com mais 2 UPAs. É uma UPA para cada 100 mil habitantes. Né? Campina Grande ultrapassa os 400 mil habitantes. Mas eu estou falando aqui com ter gasto. Né? Então, o primeiro ponto aqui, para ter saúde financeira, para que a gente possa ter servidores trabalhando, recebendo seu salário em dia, o pagamento a fornecedores, o pagamento, o repasse em dia aos hospitais. É preciso garantir isso primeiro. E aí, arrumada a casa, a gente começar também a pensar em estruturar mais essa rede. Mas, nesse momento, a cidade que está com caos financeiro, que está, aí eu posso dizer, quebrada literalmente, não só a saúde, mas a saúde está aí com essa dificuldade de orçamento. Né? Precisa fazer um choque de gestão. E esse choque de gestão ele passa por redução de folha de pessoal, redução de gastos. Precisa aí fazer alguns ajustes nessa secretaria e colocar, de fato, esses recursos para servir a população. E esses recursos precisam chegar na ponta. E para chegar na ponta, precisa ter gestão. Você acha que
digamos que esse vácuo técnico, né, com relação à gestão da parte da saúde em Campina. Não é um médico, não é alguém da área da saúde especificamente. Isso teria sido um ponto sensível, não talvez o ponto causador de toda essa circunstância, mas é um ponto agravante? Eu vejo que eu não entro nem no mérito se é da área de saúde ou não o gestor, mas ele precisa ser um gestor comprometido. Precisa ser, mesmo não sendo da área, mas ele tendo ali o comprometimento, o esforço, ele consegue, com a ajuda de demais auxiliares, fazer uma gestão eficiente. O que não é comprometimento, não há planejamento, é o primeiro ponto. Não se planeja nada. Qual o programa que Campina lançou na saúde nos últimos anos? A não ser o Saúde de Verdade, Saúde de que Verdade. foi extremamente um fracasso. O Saúde de Verdade foi um programa extremamente eleitoreiro, com marketing, mas que não houve impacto nenhum para o cidadão. Mas houve um investimento alto, Houve né? investimento Financeiro. altíssimo, de mais de 11 milhões só no software. Então, não há uma política. Qual a política de saúde hoje da Secretaria Municipal de Saúde? Eu gostaria de saber algo voltado para a atenção primária, algo voltado para a saúde da mulher, algo voltado para a saúde mental. Não existe. Até o nosso centro de reabilitação, que era a antiga ACD, não funciona. As crianças não conseguem agendamento para aquela unidade. Não há uma política vigente de saúde, que eu faço saúde ampla, de forma macro, né, que envolva saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, porque a gente sabe que as crianças sofrem aqui pela unidade, que é o Hospital da Criança e do Adolescente, que é extremamente precária, pela ineficiência de um hospital que foi construído e nunca foi entregue. E hoje se transformou num ambulatório, né, foi inaugurado por 2 vezes, entregue pelo então prefeito Romero, entregue novamente pelo então prefeito Bruno, que não funcionou. Isso, de fato, não chegou, esses resultados não chegaram à população. Então, há, sim, uma grande dificuldade do atual secretário Dunga Júnior. Eu vejo que não é nem pelo fato dele não ser da área de saúde, mas pela a falta de planejamento da sua equipe. Eu acho que isso falta o espírito de liderança do secretário e também do prefeito, porque, olha, o secretário ele é a imagem e semelhança do prefeito. Se você não tem o seu líder ali puxando o ritmo da gestão, todos vão acomodar. Eu digo porque eu fui secretário e ainda sou superintendente, o quanto o João Azevedo cobra de sua equipe. E se você não for cobrado, Milena, se o prefeito ele faz de conta que é prefeito, às vezes o que eu acho que Bruno era um prefeito de prefeitar, de estar ali em solenidade, discursar, mas de sentar na mesa, vamos aqui, vamos ver quais os problemas da saúde, qual o hospital que está faltando insumo, qual o hospital que está sem médico, qual o PSF que tá faltando anestesista, dentista. Não há esse tipo de diálogo, não, esse tipo de planejamento. As coisas vão maré me leva, maré me traz, e vão acontecendo de forma aleatória. Não há um mínimo de planejamento. E eu estou falando da segunda cidade do estado da Paraíba, uma cidade de mais de 400 mil habitantes, que recebe mais de 450 milhões de reais do Ministério da Saúde. Não falta dinheiro, eu digo com toda certeza, não falta dinheiro nessa cidade, porque eu sei exatamente o que entra de recursos do Ministério da Saúde. Fora recursos ordinários, fora emenda parlamentar, falta gestão, falta planejamento, alguém que sente, planeje e que faça com que esse dinheiro chegue lá na ponta. Há quem diga, inclusive, alguns colegas jornalistas têm feito algumas críticas com relação a isso que está acontecendo agora, afirmando que, na verdade, o que acontece é que é como se houvesse 2 prefeituras. A prefeitura que é do gabinete e a prefeitura dos gabinetes das secretarias. Né? O senhor acabou de dizer que o secretário, geralmente, ele é a imagem e semelhança do gestor, mas o senhor concorda com essa afirmação de que alguns secretários têm sustentado e segurado as pontas da prefeitura? Sim, com certeza. Veja que um governo que está aí finalizando o primeiro ano de mandato, existem secretarias ainda sem secretário nomeado. A gente chegou ao ponto de 1 ano de gestão, há secretarias que não há secretário nomeado. Tem secretário respondendo interinamente. E a gente sabe por que isso, para pagar por forma indenizatória, por verba indenizatória. Mas isso já demonstra a falta de planejamento. Por outro lado, a gente vê supersecretários. Secretarias que resolvem praticamente tudo da gestão. Né? O exemplo é o secretário Gustavo Braga, que ele é quase um prefeito, associado a outro prefeito em exercício, que é Fábio Ramalho. Então, esses 2 secretários resolvem tudo da gestão, ou praticamente nada.
da gestão, porque acumula essas funções e o prefeito ele perde protagonismo, ele perde capacidade de liderança, ele perde a liderança de sua equipe, porque ele é ausente, né, e ele não cobra, a partir do momento que ele não está presente, cobrando, incentivando, cada secretário vai tocando de sua maneira. E fica uma gestão ali barata tonta, né? Cada um para um lado. Fragmentada e tem aí 2 secretários bastante importantes que comandam praticamente 80%, 90% do governo, né? Fábio Ramalho assume o protagonismo da gestão, é praticamente o prefeito em exercício, eu digo assim. Ele é hoje o prefeito em exercício de Lagoa Seca, mas foi prefeito de Lagoa Seca e hoje é prefeito de Campina. E o Gustavo Braga que toca toda a parte burocrática, financeira, de orçamento, né? E não há essa condução do prefeito, veja só. Isso é muito grave, né? Você ter uma cidade como Campina Grande, uma gestão com quase 2 bilhões de orçamento, né? Tendo que aí fazer suplementação e viver às custas de emendas parlamentares para tentar finalizar o mês e pagar a folha do pessoal. Então, é algo muito grave. Eu não fico feliz, em absoluto, de estar falando disso, porque eu não torço para que a gestão dê errado, sabe, Melena? A gente passou da eleição, a eleição acabou, e eu assumo o papel de oposição responsável, porque a população entendeu que, nesse momento, Bruno deveria ser o prefeito e John deve ser o fiscal. E eu estou aqui cumprindo o meu papel de fiscal. Mas eu não estou aqui torcendo para que Bruno erre, para que Bruno seja um péssimo prefeito, para que a saúde vá mal, para que as mães não consigam uma vaga na creche. Isso não me deixa feliz, isso me deixa triste, porque eu moro nessa cidade. Eu torço para que as coisas aqui aconteçam. Ora, eu estou feliz que o VLT está chegando, claro, mas não só de VLT se vive a população, não só de São João. As pessoas precisam de ter assistência social, garantia da comida na mesa, o vulnerável que está dormindo na rua precisa de um acolhimento. O idoso precisa também de um acolhimento que não tem a família. Para onde vai o idoso hoje que é abandonado pela família? Me diga, não tem para onde ir. E não há política pública nenhuma funcionando. Eu falei da saúde porque é nossa área, mas quando você abre o leque, né, para outras áreas críticas da gestão, falta muita coisa na cidade. Né? A educação é muito precária ainda, a estrutura. Eu vejo, às vezes, falando de merenda escolar, é postado nas redes sociais, algo tão bonito, mas quando eu vou na realidade, a gente sabe que não é aquilo. Né? Que as mães que estão me ouvindo sabem o que eu estou dizendo, que fardamento que não chega, né? É fralda que falta nas creches. E eu recebi relatos ontem assim, impressionantes de pessoas que trabalham na Sesuma, que trabalham em demais secretarias, que estão fazendo vaquinha para comprar papel higiênico, para comprar produtos de limpeza para as secretarias. Veja a que ponto a gente chegou. Então, isso é um colapso financeiro sem tamanho, algo que não só uma CPI vai dar de conta. Né? Não só uma CPI vai dar de conta. E digo, reitero, não falo isso feliz. Eu não gostaria de estar falando que a gestão do atual prefeito vai tão mal. Eu gostaria que ele acertasse, porque quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Quem tem condição de se alimentar, vai ali do supermercado, faz sua feira. Quem tem condição de ir a Santa Clara, a Unimed, a uma clínica, paga o seu exame, sua consulta, mas quem não tem? Quem não tem condição de ir na farmácia comprar um remédio de pressão, vai ficar com a pressão alta quantos meses? É isso. Quem sofre é, sobretudo, o mais humilde. E a falta de gestão faz toda a diferença para essa população. Talvez quem vive em outra camada da sociedade não sinta tanto o quanto Campina está abandonada. Porque pega seu carro, vai para a escola, deixa seu filho na escola, vai ao supermercado, faz sua feira. A vida acontece normalmente. Mas quem está lá embaixo, quem está na parte mais humilde da sociedade, não consegue pegar um ônibus, não tem esgoto, não tem acesso à segurança alimentar, não tem a creche para o seu filho estudar. E o principal, a saúde não chega. E sem saúde a gente não consegue avançar. Doutor Johnny, vou convidar o senhor para um breve intervalinho. Na volta a gente vai tomar um café junto aqui e junto com você também. E claro, vamos continuar falando sobre política pública, mas também vamos falar de política partidária, aproveitando aqui a presença do doutor Johnny Bezerra. A gente volta já.
De volta, o segundo e último bloco, né, do Hoje Pode desta quinta-feira e trazendo muita informação para você, informações quentes, né? Aqui no Hoje Pode geralmente sai uma pérola ou outra, algumas exclusividades, a gente consegue arrancar dos nossos entrevistados aqui informações valiosas para você que está nos assistindo, nos acompanhando e já virou praticamente uma máxima. Eu tenho recebido muito esse feedback das pessoas na rua, nos lugares onde eu chego, por onde eu tenho passado, que o Hoje Pode tem sido um ponto diferencial aqui na cidade nas discussões políticas, nas atualidades, enfim, e trazendo as polêmicas de um jeito respeitoso, né, com ética, mas também sem perder o tom da conversa, que é muito necessário. Mas vamos lá, vamos chamar esse quadro que eu gosto tanto? Vamos tomar um café comigo? Viu? Graças a Paloma, que sempre nos deixando munidos de café. Eu acho que não só eu gosto, né? Um cafezinho é sempre bom para dar uma esquentada na conversa, né? Bom demais. Doutor Johnny, falando em esquentada na conversa, uma aquecida nessa pauta, a gente estava falando da saúde de Campina, mas como a gente tem pouco tempo para fechar o programa, não dá para ficar só falando também de política pública. Vamos falar de política partidária. Recentemente, o PSB, que é sua atual legenda, viveu alguns entraves, alguns burburinhos internos, até também vias de acontecer as eleições do ano que vem. Os anos ficam aflorados, né? Vamos falar um pouquinho desse clima interno do PSB e me parece que mesmo que as coisas desandem um pouco, as estruturas do partido permanecem de pé, né? Isso, o PSB é um partido forte, né? Tenho dito isso. As entrevistas têm me perguntado sobre essa pauta. Eu tenho dito que o diálogo sempre resolve tudo. Né? Acho que há as divergências dentro do partido. É um partido grande, é o partido que tem feito a transformação nesse estado. A Paraíba vive um novo momento. E esse partido ele tem participado, porque é o partido do atual governador, que tem governado há 8 anos esse estado e provocado as transformações que a Paraíba tem apresentado. Então, não tenho dúvida que ao final de tudo isso a gente vai conseguir resolver essas indiferenças. Há uma mudança de comando no partido, onde Gervásio Maia sai e o governador João Azevedo assume. É natural que haja essas divergências, mas que o partido, eu acho que ao final de tudo vai conseguir manter uma nominata boa, forte. Há nomes importantes lá, que eu quero inclusive citar aqui, como Gervásio Maia, que é o atual deputado federal, mas temos Polena Dutra, temos Ricardo Barbosa, Rafaela Camaraense, Fábio Tairone, ex-prefeito de Souza, o meu nome, Johnny Bezerra, que é um nome que está também com potencial, né, Os senhores consideram o nome de potencial eleitoral hoje mais do que há alguns meses? Me considero que o nosso nome ele é bem posicionado. E evidentemente que para vencer as eleições você precisa de ter capilaridade. Sim, né? Com certeza. E precisa de ter, hoje, muito mais, antes muito menos, bandeira, propósito. As pessoas, Milena, têm a cada dia pensado mais em quem votar. Né? E hoje pensado com um celular na mão, onde em poucos minutos elas conseguem investigar, saber de tudo da sua vida. Quem é Johnny? Quem é Dr. Johnny? Por que Dr. Johnny é candidato? Isso é uma pergunta que precisa fazer. Por que os 12 deputados federais que estão ali, por que eles foram votados? O que cada um defendeu especificamente para a Paraíba? O que cada deputado federal, ao longo desses 4 anos, trouxe de resultado positivo para a população da Paraíba? Qual o projeto importante que um desses 12 deputados enfrentou ou até mesmo defendeu? E eu tenho absoluta clareza de que meu nome ele chega com uma robustez por tudo aquilo que a gente já fez na saúde, na gestão pública, mas aquilo que a gente pode fazer. A candidatura do Dr. Johnny ela representa uma ideia, ela representa, acima de tudo, uma bandeira. Eu não sou candidato porque eu quero um emprego. Eu sou candidato porque eu sei que eu posso contribuir com a minha chegada à Câmara Federal. E contribuir muito. Contribuir com o debate da saúde mais amplo, um debate que possa discutir a causa do autismo, que possa discutir a causa animal, que possa discutir saúde mental de uma forma ampla. Saúde mental não é só você dar acesso ao CAPS, você precisa pensar que aquela pessoa que está com depressão, desempregado, ele precisa ter todo um acolhimento. Como é que você vai ao psiquiatra, ele receita um remédio de R$500, você não está com condições financeiras de comprar, você vai no posto, esse remédio não tem.
É preciso pensar de forma macro, pensar também no financiamento da saúde. Não é possível que um município como Jericó ele não consiga realizar 5 ressonâncias no ano, porque a pactuação não permite. Então, é preciso discutir a saúde de forma ampla e discutir, sobretudo, as políticas sociais. O que é que se investe em assistência social de forma obrigatória no país? Não há um percentual. A saúde tem um percentual, né, dos estados e municípios, mas a assistência social não tem. Então, cada município e cada estado faz a seu modo. É preciso a gente ter um olhar atento para a assistência social, porque não é só a Bolsa Família. Assistência social de forma mais ampla. Então, eu quero levar esse debate. Eu tenho uma bandeira muito definida, que é a bandeira da saúde, que ela abrange diversas pautas, e eu quero abraçar com muita força o autismo, abraçar com muita força a oncologia e abraçar com muita força a causa animal. Abraçar também o nosso plano de carreira dos profissionais de saúde. A gente vê falar muito, as pessoas elogiaram os profissionais de saúde, sobretudo na pandemia, que foram heróis, mas a gente não tem um plano de carreira, a gente não tem uma carreira da saúde. Não há uma carreira médica, não há carreira de enfermeiro, de nutricionista, de fisioterapeuta, de psicólogo, de Em alguns assistente casos não há nem social. piso salarial, né? Em algumas dessas classes. A enfermagem, com muito mérito, conseguiu conquistar o seu piso, mas a gente precisa que seja um piso para a saúde como um todo. Sim. Eu preciso que a gente garanta o piso para o fisioterapeuta, garanta o piso para o nutricionista, Certeza. garanta o piso para o psicólogo, para o médico, o dentista, mas, evidentemente, isso dialogando com muita responsabilidade. Né? E são pautas que eu sei que a gente vai contribuir muito. Sobre a rediscussão do financiamento do SUS, a tabela SUS, que é uma tabela extremamente defasada. Não dá para você querer que um profissional, neurocirurgião, um neurologista, faça uma consulta por R$8. Né? Por isso que a gente não consegue avançar nesses pontos. Então, as experiências da Paraíba elas são muito exitosas, porque a gente conseguiu avançar muito em alguns aspectos, porque a gente pensou fora da casinha. Pensamos de forma diferenciada. E essa experiência que eu quero levar ao Congresso, eu tenho certeza que quem vai votar em Dr. Johnny vai votar porque acredita no meu propósito. Eu não estou aqui porque eu não represento um grupo familiar, eu represento um grupo econômico. Eu estou aqui porque eu represento uma bandeira, uma causa, e eu tenho certeza que a população enxerga isso em mim. Até me perguntaram, John, como é que você vai ser candidato a deputado federal para concorrer com esses deputados federais que têm aí 100 milhões de emenda parlamentares para distribuir a prefeitos, Mas, primeiro que quem vota na eleição é o povo. Né? A gente precisa ter essa sintonia. E a eleição, a cada dia, ela muda, Milena. Você é uma profissional de comunicação, você entende isso. Há 20 anos atrás, para ganhar a eleição, precisaria ter uma grande agência de publicidade, e você precisava ter um bom guia eleitoral, e as coisas foram mudando por causa da internet, das redes sociais. Hoje, ganha eleição quem consegue sintonia, quem consegue passar a mensagem mais verdadeira, quem consegue mostrar a proposta. Lógico que quem tem uma estrutura financeira sai na frente. Mas eu tenho ficado muito à vontade, porque onde eu chego, em qualquer lugar desse estado, as pessoas têm reconhecido o meu trabalho. O senhor acha que as redes sociais foram um ponto, digamos, crucial nas eleições do ano passado? Porque o senhor chegou no segundo turno, né? Com certeza. A gente teve um marco histórico aí de 58 milhões de visualizações. Veja que 58 milhões de visualizações equivale a quase todo o Nordeste. E onde eu chego, as pessoas, quando eu vou agora fazer as visitas nas cidades, buscando apoio, as pessoas chegam a mim de forma, assim, já falando de acontecimentos da campanha, e o pitinho amarelinho, e como foi Campina, e aquela carreata. As pessoas, de fato, assistiram a campanha em Campina Grande. Uma campanha muito polarizada, mas é uma campanha muito de sentimento. A gente se conectou com as pessoas, a gente se conectou com a cidade. Né? O forasteiro ele não pegou porque... Eu ia perguntar isso agora. Como foi essa virada de chave de ser taxado de forasteiro e hoje o senhor conseguir ter uma penetração importante e até um reconhecimento em outras cidades da Paraíba? Verdade. A grande característica de Campina é ser uma cidade acolhedora. Né? Um levantamento aqui, se você fizer um levantamento hoje desses mais de 400 mil habitantes que aqui estão, 70% tem origem de outro estado, de outra cidade. Eu sou pernambucana. Exato. Então, foi tocado num sentimento que feriu não só a Johnny, mas feriu a 70% de uma cidade que é formada por
filhos de outra terra. E aqui, os pioneiros é justamente marcado por isso, está no nosso hino, a Canaã dos leais forasteiros. Então, aqui é a cidade que acolhe quem vem de fora. E eu fui muito bem acolhido, eu devo tudo a Campina Grande. Foi aqui que eu estudei ensino médio, foi aqui que eu me formei, aqui que eu fiz residência, aqui que eu me casei, aqui que nasceram meus filhos. Então, eu devo tudo a Campina e, no momento mais difícil da cidade, eu estava colocando o meu nome à disposição da cidade que me deu tudo. E até as pessoas diziam, de onde você vai deixar a Secretaria de Saúde, você vai deixar uma das secretarias mais importantes do governo no seu melhor momento, está aí com construção de 4 novos hospitais, reformando mais 8, ampliação de serviços. A saúde está voando, a saúde da Paraíba. E você vai sair para ser candidato, mas eu sabia que eu podia contribuir naquele momento com o debate e também, se evidentemente sendo eleito, fazer uma grande gestão. Não tenho dúvida que se hoje, de onde fosse o prefeito de Campina Grande, a gente estaria num momento extremamente diferente. Estaremos com todas as dificuldades financeiras, com toda a herança, toda a herança maldita. Um ano de gestão, você acha que já teria... Que Bruno teria deixado e mudado deixou, alguma coisa? Teríamos mudado muita coisa. Por quê? Porque teríamos a humildade de bater na porta e pedir ajuda a todos. A quem votou a favor, a quem votou contra. Você acha que falta isso para Bruno? Falta humildade de Bruno reconhecer que, nesse momento, a gente precisa fazer um pacto por Campina. A cidade está quebrada. As finanças estão aí, né? E a gente precisa chamar o governo do Estado, o governo federal, chama a bancada de deputados federais, chama todo mundo para sentar junto. O que é que a gente pode fazer por Campina? Ter humildade para reconhecer o momento de dificuldade. Eu teria, nesse momento, já, nos primeiros dias de gestão, me agarrado ali ao governador João Azevedo, olha, precisamos de convênio aqui, recurso, vamos ao governo federal, vamos ver o que o Ministério da Saúde consegue intervir aqui dentro desses hospitais e buscar soluções. Né? Não vai cair do céu a solução, mas absoluta certeza que Campina estaria vivendo um novo momento. E que Deus que fosse assim, né? Tudo no seu tempo, e o tempo é o senhor da razão, e estaremos contribuindo no debate da oposição, fazendo essas cobranças que são necessárias, e a oposição está aqui para isso, né? Para apontar os erros, buscar soluções, né? E buscar que a melhoria da nossa cidade. Mas, de fato, né? Voltando à pauta, de fato, houve uma grande sintonia da cidade, e isso é uma sintonia que não é de hoje, porque eu tenho uma história aqui como médico, né? Mais de 12 anos como médico em Campina Grande, atuei na pandemia, os primeiros leitos de Covid, o primeiro paciente de Covid da Paraíba foi em Campina Grande, a gente recebendo lá no Hospital de Trauma, eu estava lá. Sim, eu lembro. A gente começou 2 meses antes a preparar a estrutura, treinar profissionais, eu estava lá treinando essas pessoas, ensinando como é que usava o capote, como é que entubava. Então, foi toda uma preparação, uma dedicação, né? Então, conseguimos avançar com a Covid, aí veio o Hospital de Clínicas, a gente teve aí um grande desempenho à frente do Hospital de Clínicas, depois secretário executivo do Estado, com reconhecimento, né? Porque eu não sou filho de político, não tenho família importante, eu cheguei a essa condição de secretário executivo, depois secretário titular e superintendente, pelo meu trabalho. Simplesmente pelo meu trabalho. Né? Não se faz concurso para ser secretário de saúde. Então, eu cheguei ali por ser, primeiramente, um médico da porta do hospital, conhecer toda a realidade, desde o PSF, desde o SAMU, desde a porta de uma grande emergência como o trauma, depois de conhecer de perto como fazer gestão em momentos de crise, que foi a Covid, onde faltava insumo, faltava oxigênio, faltava máscara, faltava tudo. Eu me lembro, que a gente contava as ampolas por dia. Meu Deus. Eram 1.000 ampolas de dormonito, fentanil por dia no hospital de clínica. A gente ficava contando. E a gente tem sedativo para 5 dias. A gente tem oxigênio para mais 2 dias. Eu não dormi a pandemia inteira. Então, de fato, foi um aprendizado muito grande. Daí, quando eu fiz meu MBA em Gestão em Saúde, o meu trabalho de conclusão de curso foi como fazer gestão em momentos de crise, porque ninguém está preparado para fazer uma gestão num momento de crise. Com certeza não. E aí fica o aprendizado para que todas as gestões possam ter os seus planos de contingência, para estar preparado no momento de dificuldade. Uma prefeitura dessa tem que estar preparada quando a arrecadação cai, que chega o período do final do ano, em Campina Grande, que o comércio vai ter um arrefecimento, vai cair a ocupação, vai cair ICMS. Então, é esse tipo de planejamento que falta muito, sabe, Milena, aqui em Campina Grande. A gente tem uma gestão muito do marketing, muito da propaganda, mas ineficiente. A gerência da crise
se antecipar a ela, né? Ela, Sem exatamente. dúvida. Doutor Johnny, nosso tempo curtíssimo, nessa conversa, sem dúvida alguma, duraria muito mais. Eu já deixo essas portas e o convite aberto para que o senhor volte aqui, para que a gente fale mais sobre política partidária também, sobre eleições de 2026. Sempre foi tão curto, a gente nem falou tanta passou coisa. Muito rápido. Passou rápido, exatamente. Quero agradecer demais a sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradecer o convite, parabenizar pelo programa, dizer que estou sempre assistindo vocês. Que bom. Obrigada de verdade. Obrigada a você também. Agradecer a todos que nos acompanharam e nos acompanham todas as semanas por aqui. Lembrando, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, na TV, canal 18.1, você sintoniza. Canal do YouTube e também no nosso canal lá no Spotify, Itacast. Até a próxima semana. Tchau, tchau.